Bom dia, meu povo! Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindo, Gilva! Bem-vindo, bom dia, galerinha! Bem-vindo, Arnaldo! Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Cleonice! Bom dia, Carol! Seja bem-vinda à nossa live, a nossa VIP já está aqui. Bem-vinda! Bom dia, Lenice. Bom dia, galerinha. Bem-vindo, professor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estou com papel e caneta aqui na mão, ó. Hoje vai ser assim, conteúdo à vontade. Carol Bahia. Tá acabando o mês de fevereiro, hein, galera? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Maria Dalva. Bom dia, Fit Lounge Pentas. Bom dia, Leni. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, galerinha. Live de quarta-feira, direto da galera do Mato Grosso. São 6 horas da manhã no Mato Grosso, hein? Seja bem-vinda à nossa live. Bem-vinda, Dália. Bom dia, bom dia, bom dia, Conceição. Bem-vinda, Bill. Como tá o Mato Grosso, 6 horas da manhã? Me conte aí. Bom dia, meu povo. Bom dia, Alex. Bem-vindo, Adriano, diretamente de Aracaju. Bom dia, bem-vinda, Dália. Bem-vindo, Claudinei. Bom dia, meu povo. Vão chegando para nossa live. Bem-vinda, Fernanda Souza. Como tá meu amigo Guilherme Veloso? Me conte aí. Galerinha, já tá quente aí, é 7 horas em ponto. A gente não atrasa nenhum dia. Eu já tô aqui, ó, com meu Hype Drink. Não sei se você já hidrata logo de manhã. Carol, se você puder, Carol, aperta o sinalzinho de mais aí pra mim, por favor, aí embaixo, tá bom? Aí eu te acho mais fácil aqui. Galera, a gente começa nossas lives sempre com um louvor, depois a gente tem sempre um versículo bíblico, e o versículo bíblico hoje está em Salmos, tá? Deixa eu adicionar a Carol aqui, enquanto a Carol vai chegando, acertando o microfone. Começa sempre com um versículo bíblico, com louvor, e hoje eu queria falar de gratidão, tá? O versículo bíblico hoje que a gente fala sobre gratidão está aqui em Salmos, tá? Está em Salmos 92, versículo 1 e 2, que diz o seguinte, Salmo 92, versículo 1 e 2. Bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. O que esse versículo bíblico diz para mim logo e para você logo nessa quarta-feira única? Essa data não volta mais. A pergunta é: você tem sido grato no dia a dia? Quando eu deito geralmente, né, e ontem não foi diferente, eu agradeço pelos meus sentidos, né, pelos meus 5 sentidos. E eu geralmente olho ali para o teto e agradeço. Depois eu estou ouvindo alguma coisa ali, um passarinho cantando, algum barulho de um carro na rua. Eu agradeço, aperto a minha mão assim para sentir meu tato e agradeci pelos participantes novos que eu fiz no espaço ontem. E a pergunta é, se hoje, nessa quarta-feira, Deus só desse para você aquilo que você agradeceu do dia de ontem, o que você teria hoje? Para pensar nisso. Às vezes a gente luta, né, para conseguir algumas coisas e não tem nada de errado em a gente lutar e fazer o máximo para a gente conseguir as coisas. Só que quando as coisas chegam, né, a gente consegue, a gente comemora, a gente curte ali. É que nem um celular novo, né? A gente curte aquilo ali por um tempo, mas depois de pouco tempo a gente já acostuma, já começa a deixar aquela coisa de lado, que nem uma roupa que você compra um dia, usa, e depois você até esquece dela, nem lembra onde ela está mais. E às vezes a gente vai conseguindo as coisas e vai deixando aquelas coisas se perderem importância para a gente, como se elas tivessem perdido o valor. E certamente elas não perderam o valor. Então, eu quero deixar para você aqui que quando a gente age com gratidão constantemente, sabe o que Deus faz? Opa, Deus continua abençoando, que a gratidão ela abre portas, tá? A gratidão nos deixa sendo pessoas satisfeitas. Porque se eu não sou grato, o tempo todo eu vou ser uma pessoa insatisfeita, né? Porque quando eu não sou grato, eu só fico desejando aquilo que eu não tenho e nunca dou valor para aquilo que eu tenho. Deixa eu adicionar a Carol de novo aqui, porque a Carol caiu aqui. Então,
Quando a gente só fica desejando, desejando e nunca é grato, a gente acaba se tornando egoísta, a gente se torna avarento, a gente se torna insensível. A Bíblia relata para a gente, né, que naquela época ali no Antigo Testamento, quando o povo de Israel eles iam caminhando, né, e toda vez que eles conquistavam uma vitória, eles faziam tipo um altar ali de pedras, né, um monumento ali de pedras. E para que eles faziam isso? É para quando toda vez que passassem outras pessoas ali naquela região e vissem aquele altar, aquele monumento de pedra, lembrasse das conquistas que Deus deu para ele. Então, a gente precisa, a pergunta é, como é que nós estamos sendo gratos no dia a dia? Que tipo de memorial que nós estamos construindo, né? A pergunta, eu quero fazer um desafio para você hoje, tá? Nessa quarta-feira. É que para a gente aprender a ser mais grato, tá? Às vezes a gente só é grato quando a gente tem perna, quando a gente vê um aleijado na rua. A gente só é grato quando a gente está enxergando bem, quando a gente vê um cego atravessando uma rua de bengalinha lá. Mas a gente não precisa esperar isso acontecer para a gente ser grato. A gente pode ser grato antes. Então, meu convite para você, dê uma respirada profunda e agradeça a Deus, né? Gente, eu acho que nunca se deu valor à respiração tanto quanto na época da Covid, e que faltava respirador para as pessoas, né? As pessoas pagavam. Eu lembro que a primeira pessoa, eu comecei a dar valor para a Covid, da importância e me preocupar com a Covid, foi no dia 20 de março de 2020. Eu estava lá no Panamá e eu vi uma reportagem no jornal lá no Panamá que o presidente ou o dono do Santander tinha morrido de Covid. Eu falei assim, meu Deus do céu, se o cara lá na Espanha, dono do Santander, ou Portugal, não me lembro, morreu de Covid, imagina euzinho aqui, o Hélio Tartuso. Eu vou voltar para o Brasil rápido. E às vezes a gente não dá valor quando a gente respira, quando a gente enxerga, quando a gente fala. E eu quero finalizar essa primeira parte da nossa live dizendo uma coisinha só para você. A gratidão, ela vai te colocar em lugares que a ingratidão jamais te colocaria. Então, comece a ser grato a partir de hoje, porque eu estou entusiasmado demais, papel e caneta já estão aqui na mão. Hoje é a nossa live de número 1028. É live pra caramba. A maioria das lives estão ficando gravadas no YouTube. Eu não subi a live do Valdir ontem, a live da Carol eu vou subir depois. Mas se preparem, porque hoje vai ser um dia de festa. Quarta-feira é um dia das nossas lives, são lives diferentes. A gente traz um profissional que às vezes tem algum contato com a Herbalife, mas não fica desenvolvendo a atividade Herbalife em tempo integral. Então, sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje nós temos aqui... a gente começa sempre com uma frase do dia, né? Para quem gosta da frase do dia, anote aí a frase do dia. A frase do dia é: quando você se sentir desvalorizado, lembre-se, você pode estar no lugar errado. Vou falar de novo para quem gosta da frase do dia. Quando você se sentir desvalorizado, lembre-se, você pode estar no lugar errado. Tem alguém aí do seu lado que vai te valorizar. Você só precisa, quem sabe, mudar de ambiente. No dia que você começar a ser uma pessoa mais... A gente tem que deixar de ser interesseiro e a gente precisa ser mais interessante. Na hora que a gente está nesse meio, onde nós somos pessoas interessantes, que as pessoas gostam de estar perto da gente, a gente vai ser mais valorizado. Hoje nós temos aqui a doutora Carolina Bahia, psicoterapeuta. Se preparem, ela é especialista em relacionamento abusivo, então a gente vai aprender sobre esse tema hoje. Também trabalha com dependência química e terapia de casal, então se preparem, papel e caneta na mão, já vão mandando o dedo no aviãozinho aí para a gente bombar essa live. Galera, deixa eu falar só mais uma coisinha antes de eu fazer a primeira pergunta para a Carol. Sabe por que a gente faz essas lives na quarta-feira com temas diferentes fora do negócio Herbalife? É para você absorver. E você não vai ser um psicoterapeuta na vida de ninguém aí fora, não. Mas você vai pegar os conteúdos daqui hoje e vai levar para alguém. Lá no seu espaço, na sua família, na sua casa. Quando você vê uma situação que tem a ver com o assunto que foi abordado aqui, na hora você fala assim, opa, eu ouvi sobre isso, eu aprendi sobre isso, e compartilha isso aqui. Quanto mais pessoas aprenderem sobre temas relevantes, a gente vai estar fazendo diferença na vida dos outros. Lembra que a gente trabalha com a Herbalife, não é só para ganhar dinheiro, não é só para deixar as pessoas mais saudáveis e deixar as pessoas prósperas financeiramente. Nós estamos aqui para literalmente mudar a vida das pessoas. Carol, obrigado por ter aceitado o nosso convite e eu já começo logo com perguntas. Carol, acorda cedo, galera. Hoje, 4h20 da manhã, ela estava me respondendo no WhatsApp. Eu falei assim, opa, essa aqui é das minhas. E a pergunta é, Carol, há quanto tempo você já usa Herbalife e que resultados você já teve com os produtos da Herbalife? Então,
Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, né? E aqui vamos nós iniciar essa live, que eu quero que ela seja bem esclarecedora. Muita gente pode se identificar em um relacionamento abusivo a partir dessa live, né? E façam perguntas. Eu estou aqui aberta para orientar todos e passar esse conteúdo que é pesado, né? Porém, de uma forma leve. Então, meu relacionamento com a Herbalife, como eu acordo cedo e já acorda naquela agonia, né, de levar filho para a escola e acorda um, acorda outro. Então, é aquele momento que eu tomo aquele shake gourmet maravilhoso, que eu paro lá o espaço, porque todo mundo fica de olho no meu shake, e Fernanda faz aquele shake com tanto amor, com tanto carinho, e eu como com tanto gosto, tanto prazer e emoção, que eu paro o espaço, todo mundo fica me olhando. Carol, há E, quanto tempo você já usa Herbalife? olha, eu já uso há bastante tempo, né? Desde quando o Guilherme ele era de um outro local que ele ficava na mesma rua. Já deve ter acho que uns 10 anos por aí, né? Carol, me fala uma coisa. Quando você está dentro de um espaço Vida Saudável, o que você sente ali dentro? Qual que é a diferença do espaço e tomar produto em casa? Olha, primeiro que é um ambiente ali que você está trocando informações, vendo pessoas, tem ali o networking, né? Você faz seu networking. Então, é um espaço, além de vender produtos saudáveis, é um espaço para você se sentir bem, para trocar informações. No meu caso mesmo, eu acabo trabalhando muito online. Então, ali é um momento em que eu vejo pessoas, eu converso com pessoas, eu crio relações, né? Estabeleço relações. Então, para mim, é um momento do dia importante. Ok. Galera, hoje nós estamos aqui com a doutora Carolina Bahia. Ela é psicoterapeuta com várias especialidades. E hoje o nosso tema aqui vai ser relacionamento abusivo, né? Eu fui pesquisar o que era relacionamento abusivo, mas eu vou deixar a Carol para trazer essas informações todas aqui para a gente. Então, deixa eu dizer para você, não perca tempo não, já vai metendo o dedo no aviãozinho aí, já coloca a gente para dentro da live, que eu tenho certeza que o conteúdo hoje vai ser bem legal. Carol, vamos começar. Primeira coisa, o que é relacionamento abusivo? Então, a gente vai, né, desmistificar esse conceito durante a live. Mas agora eu vou dar só uma introduçãozinha para aguçar aqui as pessoas. O relacionamento abusivo é um tipo de relação que apresenta abusos de ordem física e emocional. É quando uma das pessoas ela usa o poder, né, para com o outro, para manipular e controlar o outro. Tá? Então, isso aí é uma introdução, e no final a gente vai ligar todos os pontos para conseguir dar um conceito muito mais amplo, porque se eu der todas as cartas agora, né, não vai valer a pena. Quando a minha mulher me olha com cara feia, é relacionamento abusivo? Aí não, né? Não, porque tem hora que eu tô falando um negócio, eu vejo ela só assim, ó. Aí, mas tudo bem. Então, deixa, já perdoei ela já aqui. Me diga uma coisa. Vamos lá, vamos começar então. Vamos começar por violência doméstica, tá? O que é uma violência doméstica? Quais são os tipos de violência doméstica que existem? Galera, deixa eu só, antes da Carol responder, quem quiser fazer pergunta para Carol, se colocar aqui nos comentários, às vezes não dá para a gente ler porque passa rápido, mas tem uma interrogação embaixo. Você manda aí na interrogação a pergunta, clica na interrogação, faz a pergunta, ela aparece aqui para mim e eu faço a pergunta para Carol se ela não tiver respondido ainda. Então, Carol, fala pra gente tipos de violência doméstica. Então, temos 5 tipos de violência doméstica: a violência moral, violência psicológica, violência física, violência sexual e a violência patrimonial. Explique todas. A violência moral é o tipo de violência em que alguém quer denegrir a sua imagem. Já a violência psicológica é quando
Como o relacionamento abusivo, ele é constituído por uma vítima e um abusador, sempre. A vítima e o abusador, ele pode ser, por exemplo, o abusador ele pode ser um professor, o abuso, né? Ele pode ocorrer de um professor para um aluno, de um médico para um paciente, de um pai para um filho, de um neto para o avô. Ou seja, ele vem de várias perspectivas. Né? Então, entrando aqui nesse tipo e desmistificando os tipos de violência doméstica, a gente vem com a moral, que é denegrir a imagem, com a violência psicológica. É aquele tipo de violência em que a pessoa fica ali o tempo todo te dizendo um monte de coisas, aquelas falas absurdas, né? Que você não presta, que você é isso, que você é aquilo, o tempo todo ali te desafiando psicologicamente, enchendo a sua cabeça de absurdos. Sim. A gente também vai falar isso. A violência física é quando há agressão, tá? A violência sexual é quando essa violência é cometida quando você não quer uma relação sexual e a pessoa lhe obriga. Você não quer um tipo de posição e a pessoa lhe obriga. Você não quer permitir alguma coisa na hora do ato sexual e a pessoa lhe obriga. Isso é uma violência sexual. E a violência patrimonial é quando o abusador, né, para atingir e controlar bastante a vítima, o que ele faz? Se você tem um dinheiro aplicado, ele fala: para que você quer ficar com esse dinheiro aplicado? Transfira para mim, que eu administro. Para que você tem apartamento se você está morando comigo? Venda seu apartamento, deixa o dinheiro para a gente. Então, é aquela violência de fazer com que você venda o que é seu, para que ele possa te controlar 100%. Então, ele vai ali, ó, te enchendo de pedidos, de desculpas, que eles têm mania de pedir desculpa também sempre, com qualquer ato, para que você fique 100% refém desse abusador. Carol, você que é psicoterapeuta, entende melhor as mulheres do que eu, porque até hoje está difícil, não sei se tem alguém que entende mulher, mas me explica aqui. Homem gosta, as duas coisas que o homem mais gosta no mundo, porque eu sou homem, eu acho que eu sou e a maioria aqui deve ser igual. Duas coisas, sexo e comer. Porque quando o cara briga com a mulher não tem sexo e nem cozinha para ele. Me explica isso. Justamente para quê? Eu não sei, eu quero saber. Para não satisfazer a vontade dele, né? Qual é o prazer que ele mais tem, segundo você? Aí, eu não entendo, porque aí a briga continua por muito mais tempo ainda. Né? E o que a gente tem que prestar atenção, Wellington, é o seguinte: nem sempre onde há violência doméstica há o relacionamento abusivo. Mas no relacionamento abusivo, sempre há violência doméstica. Um desses 5 tipos ou todos os tipos ao mesmo tempo. Como é que fatores que classificam o relacionamento abusivo? Então, os fatores que classificam primeiro, limitação diária. Ele limita, né, para onde essa vítima vai sair, com quem essa vítima vai sair, com que roupa essa vítima vai sair. Ele começa a podar ela. Ela fica sem autonomia. E aí começa a vir o quê? Através disso, o medo de ser vista andando com alguém que ele disse que não era, de ser vista em algum lugar que não era para ela ir, ela passou pelo lugar, de ser vista por ele com uma roupa que ele não deseja que ela saia, não quer que ela saia, melhor dizendo. Então, gera o medo, gera tensão, porque são muitas proibições. Muitas proibições. E daí, diante desse cenário, vem o quê? Os danos emocionais, os danos psíquicos, e ele cada vez mais utilizando o poder sobre essa vítima.
porque cada vez mais essa vítima ela fica fragilizada. Tá. Aí você falou de a pessoa se sente uma vítima. Qual é. Me veio uma pergunta aqui agora. Tá falando, já tem algumas perguntas aqui, mas me veio uma aqui agora. Como deixar de ser vítima? Difícil. É muito difícil, né? Falar de relacionamento abusivo é um tema difícil. Escutar, quem está escutando muitas vezes está fazendo a conexão. Não é fácil. Às vezes você não acredita que você está num relacionamento abusivo. Né? Muitas pacientes minhas só conseguiram entender estar no relacionamento abusivo após muitas sessões de terapia. Eu tenho pacientes aqui, vítima de relacionamento abusivo, que está, inclusive, participando da sua live, nesse momento. Né? Então, assim, eu posso dar exemplo, né? Minha profissão permite contar o caso clínico, mas não Sim. dizer o nome. Além de ser muito difícil, identificar é difícil e sair de uma relação abusiva é muito difícil. Por que, Wellington? Porque você está, quando você se percebe dentro desse relacionamento abusivo, você está tão sem força e você está tão dependente daquele abusador que realmente você precisa querer levantar da cama, para jogar a poeira para cima para dar a volta. Carol, Atadas. tá. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou aí a palavra agora assim, abusador. Eu imagino que a maioria dos casos, e não sei qual a porcentagem, mas geralmente o relacionamento abusivo, o abusador geralmente é homem, né? Você mesmo usou a palavra abusador. Mas tem uma pergunta que agora aqui que me fizeram o seguinte: como ocorre o relacionamento abusivo por parte da mulher? Da mesma forma que ocorre com o homem. Assim como existem homens abusadores, existem mulheres abusadoras. Ou seja, a maioria, claro, são homens, né? A mulher, assim como o homem, ela usa também o quê? Qual é a característica, né? Quais são os sinais de um relacionamento abusivo? Qual é a característica de um abusador? O abusador, ele tem dois tipos de abusadores: o inato e o que vem do meio que ele viveu. Tá? O inato, ele já nasce com aquele DNA de que vai ser mesmo o abusador. Esse daí, nem com psicoterapia é provável mudança, tá? Porque está intrínseco ali nele. O que ele é o que ele vem do meio que ele viveu, tem uma possibilidade maior de que ele compreenda que ele é realmente um abusador e com psicoterapia ele consiga se desvincular desse título, né? Por quê? Porque ele se tornou abusador, ele não nasceu como abusador, ele se tornou conforme o meio. Muitas vezes ele teve os cuidadores dele que abusaram dele, né, que cometeram violência doméstica, violência psicológica, que tornaram ele um abusador. Né? Então, eu sempre digo, Wellington, que o ser humano, ele de 100%, ele é formado, 25% vem da mãe, 25% vem do pai, 25% vem do meio que ele viveu até os 7 anos, que é quando forma ali a personalidade, Sim. E 20% vem dos nossos antepassados, tá? Dos nossos avós, bisavós, tataravós, está no nosso DNA. Eu não sabia disso. Então, 25% vem de outras gerações? Outras gerações. Imagine que atrás de você tem uma fila de 3.500 pessoas, em média, que passaram por pandemia, por guerras, por várias doenças para que a vida chegasse até você. Eu nem sabia disso. Então, daqui até para trás, passaram 3.500 pessoas antes de mim? Em média. Rapaz, já ganhei a live hoje, viu? Só com essa informação. Carol, tem uma outra pergunta aqui que é interessante. É o seguinte, deixa eu até ler. Antes de perguntar, imagine
quanto a gente precisa honrar a vida que a gente tem. Né? Se a gente parar bem para pensar, né? Essa vida chegou a mim através de várias pessoas que passaram por muitas coisas ruins e boas, claro, para que a vida chegasse até mim. Entendi. Deixa Vale eu te uma... falar, tem uma pergunta aqui que às vezes você pode ajudar a solucionar aqui. A pergunta é bem assim: quando vemos situações em outras famílias, como podemos ajudar sabendo que a pessoa não toma atitude? Pois é. É difícil se envolver num relacionamento abusivo, mesmo que seja para ajudar. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não consegue aceitar ajuda. Ela não consegue porque ela é proibida de estar no meio de pessoas, de atender ligações muitas vezes, de sair para encontrar alguém. Então, você se envolver em uma relação abusiva é muito complicada. Às vezes, quando você pode ter a oportunidade de estar sozinho ali com a pessoa que está sofrendo o abuso, é sinalizar. Olha, por que você não faz uma terapia? Olha, você vem percebendo que você está deixando de sair com as pessoas, de estar com sua família, né? Porque é muito difícil, gente, é muito complicado. Às vezes a pessoa com terapia, muito tempo de terapia, ela não consegue sair do relacionamento abusivo. Não é porque ela não saiba mais que ela não está num relacionamento abusivo, porque ela está tão envolvida com aquilo ali, com aquela situação, ela já não tem mais cartão de crédito, ela não tem conta em banco, ela é sustentada pelo abusador. Por quê? Porque ele vai, é igual a cupim. Né? O cupim vai comendo a árvore, pois é, ele vai comendo ali tudo que ele puder para tirar a autonomia da pessoa, ele vai tirando todas as ferramentas que a pessoa tem. Quando a pessoa está num relacionamento abusivo e sustenta a família, aí é mais fácil, né? Como eu tenho pacientes que quando ela falou assim, não, Carol, agora eu já entendi tudo, eu tenho vários livros muito bons que eu mando para os pacientes, ela fez, eu li esse livro, eu me vi. Aí eu que sustento tudo. Então, agora vai. E aí consegue dar um ponto final no relacionamento, mas enfrenta muita coisa, muitas loucuras por causa do abusador. Que ele Carol, vai, ele bate na porta, ele te você segue. falou algo aí agora, então quer dizer o seguinte: vamos voltar no tempo aí, tá? 20, 30, 40, 50 anos atrás, a maioria das mulheres não trabalhavam igual trabalham agora. Naquela época onde a mulher não trabalhava como ela trabalha hoje, você acha que esse relacionamento abusivo era maior do que hoje, nos dias de hoje? Olha, maior do que hoje, eu não acredito, né? Mas assim, que sempre existiu, com certeza. É como se a gente, uma coisa que é muito mais fácil declarada, né? Você percebe que hoje tem muito mais pessoas com autismo do que antigamente, mas o autismo já existe há muito tempo. Sim. A gente vê mais claramente, a quantidade é muito maior. Então, antes, a pessoa sofria o relacionamento abusivo, mas era muito difícil de alguém perceber. Por quê? Porque ficava muito em casa, a mulher era muito dependente, era assim, senhor, era cafezinho, ela vivia para aquele marido. Então, até para ela perceber o que era habitual para ela, era mais difícil. Hoje, a gente tem muito mais informações a qualquer hora do dia. Então, assim, você entender mais sobre relacionamento abusivo e ouvir mais sobre relatos sobre é mais fácil, tá? E assim, as pessoas estão perguntando quais são os sinais de um relacionamento abusivo. Primeiro sinal, ciúmes excessivo, destruição da autoestima, aquele abusador, ele quer destruir a autoestima da pessoa para a pessoa se sentir um nada. Ele faz ameaças, ele afasta o indivíduo da família e dos amigos, ele proíbe sair com os amigos, proíbe sair com os familiares, seja com mãe, com pai, começa pelos amigos. Né? Depois ele começa a criar intrigas com as pessoas para dizer, tá vendo?
aquela pessoa não presta. Tudo da cabeça dele, né? É uma invasão de privacidade, entra no seu e-mail, pega o seu celular, te hackeia, coloca no seu celular localizador para saber onde você está a qualquer momento, né? Te chantageia o tempo todo. Ele exige relação sexual a hora que ele quer, quando ele quer, como ele quer, tá? Ele é controlador. Normalmente, a gente vê muitos sinais de autoridade e o controle financeiro, né? Então, esses são sinais de que você está realmente no relacionamento abusivo. Ô, Carol, o tempo todo, de novo eu vou fazer essa pergunta. Alguém já perguntou aí para trás, você já respondeu mais ou menos, mas a pergunta é a seguinte: quando se fala de relacionamento abusivo, quantos por cento acontece por parte do homem em relação à mulher? Olha, esse percentual eu não tenho agora para lhe dar. O percentual. Pelo seu dia a dia, nos seus atendimentos. No meu atendimento é 90-10. 90-10. Uma pergunta é o seguinte: uma mulher hoje que ela tem uma independência financeira, ela tem os seus ganhos, ela trabalha, ela ajuda ali a manter a casa. Essa mulher, ela tem chance de ter um relacionamento menos abusivo do que uma que não trabalha, por exemplo, uma que não tem ganhos? Com certeza. Galera, então, eu acho que é hora da gente começar a recrutar, viu? E ajudei esse monte de mulher no Brasil aí a ter dinheiro extra, uma renda extra ali, só para não ficar dependendo do marido e já fugir do relacionamento abusivo. Carol, existe um ciclo, né, que acontece o relacionamento abusivo? Ele começa do nada, de uma hora para outra, ou ele tem um processo? Ele tem um ciclo. Mas antes desse ciclo, segura aí que eu vou dizer o seguinte: uma mulher independente, ela amedronta até um homem. É mesmo? Então eu vou ter que cuidar da minha aqui, então. Pois é, hoje muitas mulheres maduras estão solteiras por isso. Porque quando o homem vê, né, uma mulher independente, que ganha bem, que tem carro, que tem casa, que tem vida própria, ele fica apavorado. Quando a mulher ganha mais ainda, eita, aí que deu. Né? Mas, voltando ao ciclo de um relacionamento abusivo. Tudo começa, Wellington, de uma forma muito interessante. O abusador, ele chega para a mulher como um príncipe encantado. Aquele homem maravilhoso que lhe dá flores, lhe dá presentes, lhe enche de amor. Na fase da conquista, te leva para restaurantes caríssimos, para hotéis maravilhosos, te tratam assim como uma rainha, que você passa a se questionar: meu Deus, será que eu mereço esse homem tão maravilhoso? Será que não é demais para mim? E aí você começa a achar que aquilo é tudo muito grandioso, que você nem merece aquilo tudo que chegou até você. Né? Então, mas você fica encantada, entusiasmada. E aí você começa aquela fase da lua de mel maravilhosa, muitas viagens, né? Muito eu te amo, muito sandalinha no pé, até a sandália ele quer calçar. E aí, depois dessa fase maravilhosa, o abusador percebe o quê? Que ele já conquistou a vítima. Ou seja, o comando é dele. E aí começa o quê? Vem a fase de tensão. Começam os atritos. O abusador também, ele dá castigo, viu? Ele fica em silêncio por dias. Ele fica sem falar, muitas vezes, para te castigar ali, você querendo falar e ele fica dias sem falar com você. Ele está no controle, no comando, e aí começa a fase, né, de explosão. Depois da fase de tensão, você está ali tensa, com tantas proibições, com ele no controle, aí vem a explosão. Aí ele mostra realmente quem ele é. Aí vem todos os tipos de abuso, né? A gritaria, o dedo na cara. Ele faz com que
a vítima se sinta culpada, ele faz ela até se rastejar e pedir perdão, para você ter noção de como é que acontecem as coisas. Gláucia diz aqui, misericórdia, Deus nos livre. Pois é, Gláucia, mas tenha certeza que nesse momento tem alguém sendo uma vítima de um grande abusador. E aí, depois que vem essa fase, né, de explosão total, quando ele percebe que a vítima está ali sem força, sem energia, entrando numa depressão profunda, ele percebe que ele precisa reconquistar, porque senão ela vai embora. E aí o que é que ele faz? Ele começa novamente a fase da reconciliação, da conquista. E aí ele começa a dar flores, a dizer que ama. Aí vem aquela fase de lua de mel novamente. Lembra do início? Sim. E aí ele começa novamente aquela conquista, aquela lua de mel. E esse ciclo é sempre o mesmo. Ele vai chegar na lua de mel, depois que ela estiver lá irradiante, ele volta novamente para a fase de tensão, explosão, para ir para a reconciliação. Então, muitas vezes a mulher se pergunta, meu Deus, será que eu estou louca ou isso está acontecendo comigo? Por quê? Carol, nasce na prática aqui. Vamos trazer para a prática isso aqui no dia a dia. Quais são as características de um abusador? Autoridade, é aquele que se sente o todo-poderoso, né? Que ele quer lhe dar todas as regras, ele faz com que a mulher fique pisando em ovos, porque ela não sabe quando ela vai agradar ou quando ela vai desagradar. Então tem isso, o abuso do uso de poder, né? A autoridade, ele é muito ciumento, ele acaba sendo explosivo, agressivo. Tudo isso são características de um abusador. Tá, e foi exatamente a pergunta que alguém fez aqui agora. Tem algum sinal para demonstrar para outras pessoas? Tem algum um tipo de frase, alguma expressão que o abusador mais usa no dia a dia? Você está louca. Como se ele estivesse dizendo, você está louca, tudo isso que está acontecendo aqui é da sua cabeça, não existe abuso. Me peça desculpa por você estar dizendo que você está em um relacionamento abusivo. Me peça desculpa por não ter querido ter relação sexual comigo. A culpa é sua. Você está louca. Ela ouve tanto essa frase que ela começa a acreditar que o problema está nela, que ela realmente está louca. Aí ela vai na psicoterapeuta. Ou não, sorte é daquelas que consegue ir fazer terapia, que consegue buscar autoconhecimento para entender o que está acontecendo com ela. Entendi. Galera, a gente está com a doutora Carol aqui hoje, Bahia. Ela é psicoterapeuta, tá? Especialista em relacionamento abusivo, em relações de casais, terapia de casal. Se você quiser aproveitar e fazer alguma pergunta para a Carol, tem uma interrogação aqui embaixo. Você pode fazer a pergunta, ela aparece para mim aqui e eu faço a pergunta aqui. Eu nem falo o seu nome, tá bom? Eu estou igual assim, eu também tenho aqui a minha confidencialidade. Você pode fazer a pergunta que eu não falo quem está fazendo a pergunta, não. Para você não se expor, tá bom? Pode fazer a pergunta aí para mim. Carol, me diga uma coisa. Como que a vítima, vamos imaginar agora a mulher, que ela está naquele relacionamento abusivo, como ela se sente depois de tanta pancada, tanta pressão, sendo abusada, a bem dizer, no relacionamento o tempo todo? Então, ela se sente muito mal, força, entra muitas vezes numa depressão, né? Por quê? Porque quanto mais louca o abusador faz a vítima se sentir, mais poderoso e controlador ele se sente ali, né? Ele terá o relacionamento que é nas mãos dele. Então ele precisa minar qualquer garantia que ela tenha fora do relacionamento, seja financeira, seja patrimonial, seja de relações interpessoais,
familiares. Então, ele deixa ela mesmo, como se diz, né? Pelada, sem nada. Até as roupas são retiradas do armário. Essa você pode, essa você não pode. Saia curta, nem pensar, calça colada, nem pensar, e aí vai. Então, assim, o abusador, ele distorce as coisas para fazer a vítima se sentir ainda que ela tem sorte de ele ter escolhido ela. Ele ainda acha que ela deveria ser grata por ele a querer. Imagine só. A gente fala as coisas, nem acredita no que está falando muitas vezes, Verdade. né? Carol, tem uma pergunta aqui, mas deixa eu voltar aqui primeiro o seguinte. A gente está falando muito de relacionamento abusivo entre marido e mulher dentro de casa. Isso no trabalho. Como funciona o relacionamento abusivo em termo profissional? Tem um bom filme para isso, O Diabo Veste Prada. Esse filme é excelente. É relacionamento abusivo do início ao fim, da chefa para com a equipe. Então, o que é que acontece? Tudo que ele pede é para ontem, tem que ser tudo do jeito dele. O sapato que você vai usar é como ele quer, a roupa que você vai usar também é como ele quer. Então, tem muitos chefes que cometem relacionamento abusivo sem perceber. Eu tenho um paciente que até a marca da roupa que ele usa igual a do chefe dele, justamente para não ficar ouvindo, essa camisa não tá legal, essa marca aí não é que eu quero que você transite pela empresa. Então, a pessoa acaba cedendo para não ficar ouvindo, né, aquela violência ali psicológica, aquele abuso psicológico. Entendi. Não é o livro, é o filme. O Diabo Veste Prada. Né? Então, assim, tudo isso é muito traumático. A vítima, ela fica traumatizada, ela se sente desvalorizada, impotente, sempre culpada. Por quê? Porque tudo vem em cima dela. Imagine você se arrumar e virar para sua esposa e falar: amor, não tô linda com essa roupa, ou tá se olhando no espelho e ela chegar e dizer: tira essa calça que tá muito colada, essa blusa tá mostrando o seu peitoral, pode mudar, nada de camiseta. E é assim que acontece. Então a vítima, ela vive pisando em ovos, porque ela não sabe o que é que passa pela cabeça dele naquele momento. E isso gera muita ansiedade e depressão na vítima. Carol, alguém perguntou aqui no privado qual que é a diferença de abusador e narcisista? Hum. O abusador tem todas essas características, né, que a gente falou aqui. O narcisista, ele é mais, como é que eu posso falar? É uma condição psiquiátrica complexa, não é? Não é à toa que a pessoa é narcisista e provoca um padrão generalizado de grandiosidade. Né? Eles se sentem superiores aos outros, eles são melhores, então eles colocam as pessoas lá embaixo, eles pisam nas pessoas, porque eles se sentem também os poderosos, tá? Mas ele não comete alguns tipos de violência, como o relacionamento abusivo. Aí já aproveita e já tem outra pergunta aqui, mais ou menos dentro dessa área, que alguém pergunta assim: como conduzir o cônjuge que vive cobrando melhorias no relacionamento? Primeiro, é entender que tipo de melhorias. Será que a melhorias precisa ser do parceiro ou precisa vir dele mesmo? Às vezes, vamos lá, eu atendo muito casais, né? Então, eu atendo adolescentes, adultos, idosos e casais. Os casais, quando chegam, como é que funciona a terapia de casal? Eu atendo em 4 sessões, ela sozinha, em 4 sessões, ele sozinho, e uma única sessão eu junto os dois, o Eu só casal. quero saber da única junto. Quando estão os dois juntos, como que é o negócio? Maravilhoso.
Gold. Por quê? Muitas vezes, Wellington, por que Carol não faz terapia de casal, os dois sempre juntos? Porque eu não quero baixaria, bate-porta, agonia dentro do meu consultório, dentro da minha clínica. Então, quando eu faço dessa forma, tendo 4 e 4 separadamente, pode ser no mesmo dia, em horários um depois do outro, não tem problema. Mas eu faço o quê? Com que a pessoa entenda. Primeiro, eu escuto, né? Quais são os problemas, quais são o que é que vem de lá. Muitas vezes o problema do casal não está no casal em si, está onde? Nos próprios seres humanos, porque eu, Carol, o Wellington, vem de uma família diferente da esposa, né, Wellington, e eu do meu Sim. marido. A gente vem de uma família diferente, uma cultura familiar diferente, uma educação diferente, ou seja, tudo é muito diferente. E aí, quando une duas pessoas diferentes, aí que os problemas começam. Por quê? Porque quando eu dou o sim no altar para o meu marido, eu não dou o sim só para Daniel. Eu dou o sim para a mãe dele, para o pai, para a tia, para a vizinha, para aquele cachorro goguento, caindo nos pedaços que a prima tem. Eu dou o sim para todos. Então, essa bagagem vem para minhas costas. E muitas vezes a bagagem é pesada. E é preciso ter jogo de cintura para saber jogar o jogo da vida. Por quê? Porque com cada ser humano o jogo é diferente. O que eu converso com o Guilherme muitas vezes não é o que eu converso com Fernanda, né? O que eu converso com o Wellington não é o que eu vou conversar com a esposa de Wellington, com um outro amigo. O que eu converso com meu pai não é o que eu converso com minha mãe. Por quê? Porque são pessoas diferentes, os interesses são distintos. Então, a vida a gente tem que saber jogar. Até a linguagem, Wellington, tem que ser diferente. Agora, vamos lá. Eu, como fui 20 anos vendedora de sucesso, né? Por que eu tinha tanto sucesso? Porque eu sabia falar a linguagem do cliente. Quando eu ia para um cliente culto, eu falava do The New York Times, eu falava de assuntos que ele gostava de trocar ideias, que ele gostava de escutar. Quando eu ia num cliente mais humilde, mais simples, eu falava a linguagem dele. Quando eu paro numa sinaleira que vem um cara limpar meu vidro, eu digo, é nós na fita, pai. Vou arrumar umas roupas top para você. Eu não tenho dinheiro aqui, mas não se preocupe não, que eu vou pegar umas roupas do meu marido e dos meus filhos da hora e vou vir aqui te entregar. Pronto, eu já ganhei o cara ali. Se alguém for me assaltar perto dele, não vai mais. Por quê? Porque eu me coloquei no lugar dele. E as pessoas gostam de ser tratada assim. Ninguém suporta ser olhada de cima para baixo. Carol, já que a nossa live é de relacionamento abusivo, mas você já entrou em 2 assuntos aí e eu já estou gostando. Me fala uma coisa, se você pudesse pegar, quais são os 3 principais temas das divergências em termos de terapia de casal? Os 3 maiores casos que acontecem lá, que chegam lá para você e como solucionar? Então, voltando para a terapia de casal, como eu disse, normalmente o atrito ele vem de questões individuais mesmo, né? Familiares. Muitas vezes o não saber lidar com a sogra, o não saber lidar com atitudes do marido, o não entender que o marido que você casou e não casou só com ele, você vem com aquela bagagem toda. Então, assim, relacionamento não é uma coisa fácil. É uma conquista diária. E é o quê? O ato de você ceder o tempo todo para ter ajustes, para que o encaixe vá sendo cada vez mais perfeito. Não é fácil a vida a 2. São 2 pessoas diferentes, de família diferente, educação diferente, cultura diferente, né, que se unem com um propósito: viver uma vida a 2, uma vida de preferência feliz. Mas que para atingir essa felicidade,
né, que a vida é dinâmica, a gente nem sempre está lá no alto sorrindo feliz, é difícil. A conquista precisa ser diária. O relacionamento é como uma planta, precisa ser regado o tempo todo, todos os dias. Ok. Aí é o seguinte, na maioria das situações que casais te procuram com algum desafio, na maioria, qual é a solução para a maioria do tema ali específico, da divergência específica? Então, quando o casal procura, nunca um casal vai te procurar porque está num relacionamento abusivo, tá? Sempre, normalmente, é a mulher que procura. Tá? É muito difícil o homem procurar. Normalmente, a mulher toma a frente. Então, esse relacionamento abusivo vem por diversos fatores. Repita aí sua pergunta, que agora veio uma imagem aqui e me fugiu. Não, a pergunta é o seguinte: a maioria das situações que chega lá, quando os casais estão, que chega a procurar ali a terapia de casal, na maioria dos casos, qual é a solução para aquele casal voltar a ter um bom relacionamento? Então, primeiro, ele se autoconhecer, tá? Eles precisam se autoconhecer cada vez mais. Quanto mais eu me autoconheço, eu entendo quem eu sou, quais são meus pontos fortes, meus pontos a desenvolver. Eu me conheço mais, entendo as minhas necessidades. Quanto mais eu me conheço, eu entendo as minhas necessidades. E quanto mais eu entendo minhas necessidades, eu vou entender a do outro. Isso facilita a convivência. E assim, quando a pessoa procura, né, o relacionamento está falhando por diversos motivos. Muitas vezes é porque, se eu for falar, já vou entrar em outro assunto. É preciso entender, gente, todo casal tem um livro bem curtinho, bem pequenininho, ótimo, chama As 5 Linguagens do Amor. Esse livro fala exatamente, se você conhece a sua linguagem do amor e você passa a entender a linguagem do amor do seu companheiro, fica muito mais fácil. Porque às vezes eu estou presenteando o meu marido o tempo todo e não é presente que ele gosta. Ele gosta de toque físico, ele gosta que eu fique fazendo carinho, fique sempre junto, beijando, abraçando. Ou ele gosta de atos de serviço, que é me ver arrumando a casa, organizando a casa, né? Fazendo pela casa. Então, assim, tem 5 linguagens do amor, né? E aí, às vezes, como eu não sei a linguagem, eu não sei nem a minha linguagem do amor, muitas vezes, como é que eu vou entender a dele? E a pergunta eu vou colocar o livro lá no canal do Telegram, tá, galera? Esse livro que ela acabou de falar agora, As 5 Linguagens do Amor. A pergunta é, tem vezes, igual você falou, tem vezes que as pessoas nem sabem a própria linguagem do amor, como descobrir a linguagem do amor do outro? Tem que ler o livro? Se autoconhecer. Tem tudo no livro, né? Eu vou dizer aqui para aguçarem vocês as 5 linguagens do amor. Palavras de afirmação. Tem pessoas que gostam o tempo todo de ouvir eu te amo, você tá lindo, meu amor, que roupa maravilhosa, que sorriso. Então tem pessoas que têm essa necessidade, tá? Toque físico, que são aquelas pessoas que gostam de ser tocadas. Presente, a pessoa que gosta sempre ali de estar recebendo presente. Os atos de serviço, a pessoa que gosta de ver o outro fazendo por si, pelo outro, pela casa, né? E tempo de qualidade. Tem pessoas, Wellington, que o maior prazer é estar do lado do outro, andando de bicicleta, dando uma caminhada, fazendo uma caminhada na orla, assistindo um bom filme. E não precisa de nada mais. Apenas a presença do outro já é grandiosa. Então é o quê? Isso, tempo de qualidade, tá? Então são essas 5 linguagens do amor. Você precisa compreender qual é de fato a sua linguagem. Ah, mas eu tenho 2. Não. Sempre tem uma que sobressai mais. A minha mulher diz que ela tem as 5. Ave Maria. Ela é folgada, tá? Essa é. Carol, mas vamos já finalizar a nossa live aqui. Eu tenho mais 2 perguntas para você. Galera, já tem mais uma pergunta aqui. Bem-vinda, Natália Sena. Alguém perguntou aqui, deixa eu ver qual foi a pergunta. Quando a pessoa acha que só você é errada,
há uma pergunta, quando uma pessoa acha que só você é errada e ela não tem culpa, qual que é a solução para esse caso? Quando a pessoa acha que só você é errada, O seu marido acha que só você está errada, que ele nunca está errado. é muito fácil você sempre querer culpar os outros para livrar a sua barra. Carol, mas quando a culpa é de alguém, põe em quem ela quer, né? Sempre. Qual é o melhor alívio do ser humano? Chegou um pedido aí da Herbalife. Chegou um pedido de, vamos supor, 100 caixas. E chegaram 1.000. Aí esse pedido chega lá. Qual é o maior alívio? É a pessoa que tem certeza que pediu 100 e que alguém digitou errado. Ou seja, a culpa não foi minha. A culpa é do outro. Eu não vou pagar por esse frete exorbitante. Eu não vou dar vencimento de 1.000 se eu pedir só 100. Né? Então, o tempo todo, a gente fica procurando um culpado para tudo. Carol, vamos finalizar aqui. Vamos finalizar com duas perguntas aqui. Nesse jogo aí, como o abusador age nesse relacionamento aí, no jogo, esse jogo aí, do relacionamento abusivo? Ele sempre que dita as regras, né? Sempre, sempre, sempre. As regras nunca se aplicam para ele, sempre para a vítima, tá? Existe apenas um vencedor e um perdedor, e o abusador ele está sempre lá em cima no pódio, ele sempre está ganhando. A vitória simboliza a autoridade, o poder e o controle dele. Então, esse é o jogo que ele faz. E ele muda as regras do jogo o tempo todo, para que a vítima nunca consiga fazer o suficiente para satisfazê-lo. Ainda tem esse detalhe. Quando você está ali, crente abafando, que você está agradando, mudou tudo. Não é fácil. Eu sofro aqui em casa isso. Aqui. Ainda bem que minha mulher não está ouvindo. Ô, Carol, vamos finalizar aqui. Antes de eu fazer a última pergunta para Carol, galera, é o seguinte. Amanhã nós vamos continuar nossa série de lives sobre marketing de rede, tá? Então, nós vamos fazer quinta, sexta e, se precisar, na segunda, no mínimo 2 ou 3 lives sobre como ser profissional em marketing de rede. Então, se você conhece alguém que aprender esse tema, coloca na live de amanhã, de sexta e, se for o caso, de segunda também. Beleza? Carol, para a gente finalizar aqui com chave de ouro, a pergunta é: vale a pena dar uma segunda chance para um abusador? De forma alguma. De forma alguma. Por quê? Porque a tendência, gente, é só ele piorar. É muito raro, como eu disse, um abusador buscar terapia para melhorar. Por quê? Porque ele já é perfeito, ele é vencedor. Então, eu vou ler aqui uma frase maravilhosa que diz: o problema é as mulheres pensarem que ele vai mudar e ele não vai. E o erro é os homens pensarem que ela nunca vai embora e ela vai. Por quê? Porque chega uma hora que ela vai ou ela morre. Que ela não tem força, ela está minada, ela está depressiva, ela não come, ela não se alimenta, né? Por quê? Porque ela não consegue, ela não sabe como agir mais com ele, então ela paralisa, ela morre por dentro. A pessoa fica ali, uma mera sobrevivente, ela não tem, chega um ponto que ela não tem mais nenhum contato, ela não tem contato nem com os pais, para ser resgatada muitas vezes. E como que isso aí acaba afetando na família, nos filhos e aí mais? Acaba afetando, sim, a família, porque a família percebe que há algo de errado, mas a vítima, né, o familiar, ele corta os acessos da família, porque ele precisou cortar devido como é que eu posso, ao pedido, como um mandato, né, do abusador. Ele vai ali, ele mesmo, ou você tira o contato de seus pais e bloqueia todo mundo no WhatsApp, ou eu vou fazer isso. Às vezes ele muda até de endereço para que ninguém saiba onde ela mora. Então não é fácil.
família, muitas vezes, Wellington, fica sem saber como ajudar, porque tem até medo daquela pessoa, que é uma pessoa, muitas vezes, violenta. Carol, deixa eu fazer um merchandise para você aqui agora. Se alguém, por exemplo, está assistindo essa live, se quisesse fazer tipo uma terapia de casal online que mora em outra cidade, é possível isso fazer online? Possível, eu atendo pessoas do Canadá, da Itália, Los Angeles, então eu atendo muitas pessoas fora do Ah, país. esse negócio também tem em outros lugares, não é só aqui no Brasil, não? Normalmente, Wellington, eu atendo brasileiros que moram fora. Por quê? Porque, voltando ao que eu falei, o brasileiro ele mora fora, mas ele quer alguém que fale a língua dele, conheça a cultura dele. Não adianta você estar nos Estados Unidos e falar, né, que eu sinto falta da minha família, eu queria estar no carnaval. A psicóloga de lá nunca vai entender o que é isso, esse apego pela família que a gente tem, né? O carnaval, o que é faltar um carnaval. Então, assim, ela não entende da nossa cultura, da nossa origem, de como nós somos. Então, é muito melhor você, brasileiro, falar com uma brasileira do que você trocar ideias, fazer terapia com uma pessoa que desconhece, né, a sua origem. Isso também vale, galera, para você vender produto para brasileiro e recrutar brasileiro que mora fora do Brasil, sabia? É mais fácil a gente falar com alguém que entende a gente e atende as nossas necessidades. Carol, muito obrigado. Galera, começam a seguir aí, Carol com 2L Bahia. Vê o conteúdo da Carol lá. Se quiser, chama ela no privado, conversa com ela. Carol, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Obrigado, Guilherme e Fernanda, por terem me indicado a Carol aí. Carol, quer deixar alguma mensagem finalzinha aí? Eu quero agradecer a todos, né? Estou aqui disponível. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me chamar no direct ou simplesmente no próprio WhatsApp. Sempre disposta a ajudar, sempre faço live. O meu consultório presencial é minha clínica aqui em Lauro de Freitas, em Buraquinho, no Evo Empresarial. E atendo também todos os dias online e presencial, tá? Adolescentes, adultos, idosos e casais. E assim, se você quer mudar, você consegue mudar. A mudança está dentro de você, ela ocorre de dentro para fora. E lembre-se que todas as suas respostas estão dentro de ti. Obrigado, Carol. Valeu mesmo. Deus te abençoe grandemente. Galerinha, estou esperando vocês amanhã, 7 horas da manhã aqui na live. Obrigado, Carol. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.